Vamos falar um pouco sobre o meu trabalho com a professora Gisele para análise de técnicas de representação de aspectos sintáticos e semânticos em árvore de programação genética. Vamos trabalhar nessa estrutura de tópicos. Algoritmos genéticos são uma técnica de otimização que resolvem vários problemas complexos sem diretamente instruí-los como resolver. Um ponto importante neles é a convergência. Você precisa sempre garantir uma diversidade adequada para garantir que o algoritmo chegue à solução desejada. Quando você tem uma função com termos muito complexos, como exponenciais, logaritmos, operações trigonométricas, regressões lineares não funcionam tão bem assim. Polinomiais também não. Então, dependendo da sua aplicação, principalmente em situações de engenharia, física, química, você não pode tolerar com esse erro. E regressões simbólicas servem para isso, você conseguir pegar operadores arbitrários e descobrir a função. O problema delas é que elas são muito complexas de treinar e elas geralmente são representadas como uma árvore sintática. Programação genética é uma técnica de resolver regressões simbólicas através do uso de algoritmos genéticos. E a sua população, nesse caso, vão ser árvores de expressões que você vai fazer mutações e tudo. Esse algoritmo tem um problema muito sério de convergência. Você precisa tunar os hiperparâmetros muito bem para conseguir garantir que ele chegue a uma resposta e não fique preso em um mínimo local. Durante o treinamento de uma rede neural, ela vai aprender a representar o dado de entrada em uma representação vetorial intermediária. Isso que a gente chama da representação, o espaço latente, o embedding dela. E com isso, nós conseguimos aplicar operações vetoriais nessa entrada. E com a saída disso, fazer tarefas como predição, classificação, reconstrução, etc. Na direita, nós temos um gráfico com diferentes níveis de fitness sharing. Fitness sharing consiste em você permitir que o seu algoritmo genético mantenha soluções subótimas, ou seja, você penaliza que as soluções que ele está explorando sejam muito próximas, de forma que o exploration do espaço seja sempre grande. Você não fique preso numa convergência prematura. E embeddings são muito bons para o caso de árvores, porque você consegue facilmente medir distância e semelhança entre eles. Coisa que com uma árvore de expressões clássica você não consegue com tanta facilidade. Então, se você trabalhar, por exemplo, com uma semelhança estrutural, você consegue melhorar o fitness sharing de forma a garantir que ele não só procure soluções com fitness diferente, mas soluções com formas diferentes. GNNs são redes neurais específicas para grafo. A entrada dela vai consistir em alguns mecanismos de extração de vizinhança, passagem de mensagem, etc., para você conseguir inferir um grafo para a entrada da rede neural. E essa tarefa aí específica é um autoencoder, em que consiste em você otimizar a reconstrução da estrutura a partir do seu embedding. Você conseguir uma representação bidirecional, você codificar e decodificar. Essa árvore radial é muito boa para ver que a cada nível que você desce na árvore, mais densa ela fica e mais próximo as coisas também ficam para você conseguir planificá-la. Aqui você consegue ver essa estrutura de níveis em relação ao espaço. Então, por exemplo, esses nós aqui têm uma distância entre eles, mas esses aqui têm uma distância muito menor. Talvez eles tenham que ser tão distantes quanto no espaço de representações que faça sentido, mas como esse espaço é euclidiano, você não consegue capturar essa representação exponencial dentro dele. Aqui a gente tem a alternativa, que é você utilizar um espaço hiperbólico. Essa estrutura da esquerda, um disco de Poincare, cada triângulo tem a mesma área. Então você vê que, apesar deles parecerem pequenininhos, isso é só porque a gente está usando uma tela euclidiana para ver. Mas, na verdade, eles têm o mesmo tamanho na distância. O espaço cresce exponencialmente. E na direita a gente tem como ficaria aquela árvore da esquerda num espaço hiperbólico. GNNs hiperbólicas são uma implementação de uma topologia variável em uma GNN. Então, você consegue fazer que o aprendizado de apresentações se dê no espaço hiperbólico. Você cria mapeamentos de euclidiano para hiperbólico e hiperbólico para euclidiano que façam que as outras tarefas da rede neural funcionem perfeitamente. Vamos falar um pouco agora do trabalho do Vitor, Matheus e Gisele sobre aprendizado de apresentações para árvores de regressão. Esse artigo encontrou uma técnica muito boa para representações semânticas de árvores e ele consiste em um transformer que otimiza encoding e decoding. A entrada ela é devidamente linearizada, é adicionado um padding para garantir o tamanho adequado de entrada e o encoding é treinado em seguida avaliado em diversas tarefas, incluindo principalmente fitness sharing, que eu falei mais cedo. Um problema dessa representação é justamente a linearização, porque você
pode ter problemas com representações que são linearmente diferentes, mas são semanticamente equivalentes, e o contrário também, você tem representações que parecem muito, mas que são completamente diferentes no meio. E boa parte do meu trabalho no POC 2 consiste em melhorar isso. Vamos replicar as técnicas de treinamento do artigo, ajustamos algumas questões na linearização e também a entrada e base de treinamento. Foi desenvolvida uma técnica para conseguir atestar essa disparidade entre representações sintáticas e semânticas, que eu falei mais cedo, na linearização do modelo, e também foi feita uma revisão de literatura, tanto acerca de redes neurais em grafos para resolver esse problema da linearização, quanto o uso de topologias variáveis, para também lidar um pouco melhor com a representação de um grafo que é uma árvore. O POC 2 consistirá na consolidação do modelo desenvolvido no POC 1 para estabelecimento de métricas comparativas e desenvolvimento de protótipos que tentam otimizar essas métricas. Os protótipos seguirão duas linhas. Uma delas é otimizar o modelo original em si, com transformes linearizados, e o segundo será uma mudança de arquitetura, para utilizar GNNs. Inicialmente, implementaremos uma GNN simples. Em seguida, com as métricas coletadas, ela será especializada entre as arquiteturas como Transformers e Hiperbólica, e as métricas serão coletadas e comparadas com os outros modelos. E, por fim, nós vamos otimizar esses modelos em relação às suas propriedades, tanto na representação da expressão, dos operadores em si. O GNN trata muito do como os nós se relacionam em arestas. Aqui seria a estrutura do nó em si, como que a gente representaria a expressão lá dentro. Nisso, nós temos vários planos de utilizar LLMs para conseguir ter uma representação vetorial mais adequada com algum aspecto semântico. O outro ponto é um aprendizado multimodal, em que, além da árvore de expressões, seja passado também o erro do modelo para aquele problema, de forma que ela consiga achar uma representação que agrupe erros semelhantes, mesmo que suas estruturas sejam ligeiramente diferentes. Isso tem vários benefícios para o problema de regressão simbólica, principalmente para a parte de fitness sharing. Para a validação cruzada de alguns hiperparâmetros do modelo, foi criada uma base sintética. Essa base é baseada nessa outra base de fórmulas físicas. Com isso, nós criamos uma base que consiste de funções que possuem grupos de florestas dentro. Cada função é uma fórmula e os grupos são conjuntos de hiperparâmetros. Então, nós, por exemplo, temos uma floresta que consiste nas árvores que faziam parte de uma regressão simbólica para a estimativa dessa fórmula, que, por exemplo, tem um conjunto de funções específico com uma altura máxima tolerada delimitada. Com isso, nós garantimos que as diferentes bases de dados para cada hiperparâmetro possuem uma diversidade no espaço parecida. Elas ocupam o espaço de treinamento de árvores possíveis de formas parecidas. Então, quando uma GNN for treinada e ela permite ter uma operação logarítmica, ela utilizará uma base de dados que possui essa expressão dentro. Porém, quando nós formos trocar e retirar essa operação logarítmica do conjunto de operações toleradas, a distribuição que ela estará utilizando será semelhante com o que ela utilizou anteriormente. Então, nós não teremos tantos erros de dados na saída do modelo causados pelos dados em si, e sim mais pelo modelo e sua qualidade. Isso facilita muito a avaliação de modelos melhores. Além disso, nós melhoramos aquela técnica que serve para visualizar a qualidade da linearização de uma árvore no que tange operações comutativas e não comutativas, para que ela consiga escolher árvores para visualização dentro do conjunto de teste melhores. E também fizemos uma melhoria no artigo original, utilizando representações pós-fixas em treinamento do modelo, e isso conseguiu melhorar um pouco a linearização, mas ainda não temos uma métrica específica de melhoria, já que ainda não consolidamos um benchmark único do modelo original. Além disso, já temos alguns protótipos da implementação do GNN para o formato do problema, que são árvores de expressão. Ainda não temos uma implementação completa feita, mas o objetivo no momento é terminar a parte da avaliação de qualidade do modelo original para que novos modelos consigam ser comparáveis.